Bem-vindo e bem-vindas. Este é mais um episódio de Crivella Convida. Hoje nós vamos discutir com o Dr. Ronaldo Lima dos Santos, que é coordenador, aliás, ele é coordenador da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, CONALES, e também coordena o Grupo Nacional do Covid-19. O professor Ronaldo Lima dos Santos é também professor e doutor pela USP, é professor da USP, da Universidade de São Paulo, concursado já há muitos anos. Tem vários livros publicados, 2 livros especialmente, que são clássicos aí dos advogados sindicatos, pessoas que trabalham na área de direito do trabalho, que é Sindicatos e Ações Coletivas e Teoria das Normas Coletivas. São 2 livros, aliás, pioneiros nesta área. Quando o professor Ronaldo, que está aqui conosco hoje, publicou essas obras, eram raríssimas as obras que tratavam desses temas, enfrentavam esses temas diretamente. Então, o professor Ronaldo tem, inclusive, um trabalho intelectual muito inovador. Seja bem-vindo, professor Ronaldo. Eu vou chamar de Ronaldo, então, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio. Nós gostaríamos que o senhor explicasse aqui para as pessoas que nos acompanham e acompanham o Crivella Convida, o que é a CONALES, o que é esse trabalho de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho e que também o que o Ministério Público tem feito também na questão da pandemia, do Covid-19, já que o senhor coordena, inclusive, esse Grupo Nacional de Trabalho. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite, meu amigo Erickson Crivelli, um grande amigo na área profissional e também na área acadêmica, de grande diálogo no mundo do direito sindical e no mundo do trabalho. É um prazer muito grande estar aqui. É sempre enriquecedor que nós possamos trocar pensamentos, reflexões entre as instituições, entre os atores sociais. E aqui nós estamos com o Ministério Público, a advocacia, e as prezadas entidades sindicais. Minha vida é muito ligada às entidades sindicais, desde o meu trabalho como bancário, ainda na adolescência, metalúrgico, sempre filiado às entidades, participante de greves, e depois, com a carreira aí na área jurídica, me enveredando pelos caminhos do Ministério Público do Trabalho. É um prazer imenso estar aqui, espero que seja um diálogo profícuo, enriquecedor para todos nós. Como você colocou, Erickson, eu sou coordenador da CONALES. O que é a CONALES? É a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho. A CONALES foi criada no ano de 2009 e tem como principal objetivo, como seu nome indica, promover a liberdade sindical nos seus diversos aspectos, seja a liberdade sindical individual, a liberdade sindical individual positiva, direito de filiar-se a uma entidade sindical, a liberdade sindical negativa, direito de desfiliar-se de uma entidade sindical, por exemplo, as liberdades sindicais coletivas, o direito de organização das entidades sindicais, o direito de atuação, direito de administração, eleição de seus membros, filiação às entidades sindicais internacionais, e a chamada democracia sindical. Também a tutela das entidades sindicais em face do Estado, das intervenções indevidas de órgãos estatais, como apregou a Organização Internacional do Trabalho, ferindo aí ou violando os preceitos de liberdade sindical. Nós devemos lembrar que, com muito apreço, que eu costumo dizer nas minhas falas, que as entidades sindicais, elas foram primordiais para a construção de todo o arcabouço jurídico do trabalho no mundo inteiro. Não há nenhuma página, seja da CLT, um artigo, um inciso, uma linha, não há nenhuma constituição, desde a Constituição Mexicana de 1917, que inaugurou o constitucionalismo social, que não tenha um direito, a previsão de uma tutela que não seja fruto da luta coletiva. Tudo que nós temos no mundo do trabalho foi fruto de luta coletiva desde os séculos XVIII e XIX, e muito disso capitaneado pelas entidades sindicais. Hoje, Erickson, a gente pode até falar que só existe direito do trabalho,
só existe Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho em virtude da luta das entidades sindicais. Por isso que é papel fundamental de toda a democracia consolidar os preceitos de liberdade sindical. Não há democracia sem liberdade sindical. Se nós verificarmos ao longo da história das ditaduras, qualquer ditadura em qualquer lugar do mundo tem sempre dois órgãos, vou colocar duas entidades que são atacadas no primeiro momento: o judiciário, o controle judiciário e o controle das entidades sindicais. Toda a ditadura, e nós tivemos exemplos clássicos disso, né, no nazismo, no fascismo, também no franquismo, que tivemos aí nas ditaduras, né, na Europa, nos regimes autoritários. Isso mostra o quê? O quanto, né, a luta coletiva, o quanto o trabalho ele é o motor do sistema capitalista de produção, e o quanto as entidades sindicais são fundamentais, né, nesse sistema capitalista de produção. A Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, a CANALES, ela tem uma coordenação nacional, que hoje me tem à frente, tenho a honra de ter sido aqui nomeado pelo atual Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, como coordenador nacional da CONALES. A colega Carolina Pereira Mercante estava como minha vice, também doutora pela USP, foi me orientando e teve comigo um pacto de caminhar um pouquinho adiante da CONALES, e agora estou tendo como vice o nosso colega Jefferson Maciel, do Rio de Janeiro. Então, nós estamos aqui à frente da CONALES, previsto aqui até o biênio de 2019 a 2021, tentando fazer um trabalho que seja consentâneo com o objeto primordial da CONALES. Qual é? A promoção da liberdade sindical, salvaguardar esses preceitos de liberdade sindical. Então, o Ministério Público tem como missão primordial obstar qualquer violação à liberdade sindical. Tanto que a CONALES hoje tem um projeto estratégico que está capitaneado pelo nosso colega Alberto Emiliano de Oliveira, nosso coordenador regional no Paraná, que chama-se Combate aos Atos Antissindicais. E esse é um projeto estratégico nuclear da Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, o combate aos atos sindicais. Nós já tínhamos um número muito grande de atos antissindicais antes da reforma trabalhista, antes da Lei 13467 de 2017, e nós verificamos um aumento muito grande de atos sindicais, inclusive nesse período de pandemia, né? Então, a CONALES está atuando em alguns eixos, Erickson: combate aos atos antissindicais. Um outro eixo, que é uma plataforma nossa, é o incremento da mediação. Nós temos outro projeto estratégico. O que é um projeto estratégico? Nós elegemos uma linha nuclear de atuação, diagnosticada a partir da nossa cultura, da nossa história e do nosso mundo sindical, da nossa experiência e contato com os sindicatos, e a partir daí nós traçamos um projeto nacional. Como nós temos o projeto de combate aos atos antissindicais, nós temos agora também o chamado projeto MPT Mediador. Então, o MPT está se incrementando para fomentar a cultura da mediação dentro do próprio Ministério Público do Trabalho. Nós já fazemos a mediação, mas nós queremos ampliar os espaços de diálogo social e de mediação no âmbito do Ministério Público do Trabalho, possibilitando aos atores sociais, né, a busca de soluções consensuadas com a participação do Ministério Público do Trabalho, seja pelos processos de mediação, arbitragem, ou mero e bom e amplo diálogo social. O nosso coordenador regional da CONALES em São Paulo, Augusto Greco Meirinho, está à frente desse projeto MPT Mediador. Temos algumas outras linhas também interessantes. Estamos tentando agora diversificar as pautas das entidades sindicais e, claro, em contato permanente, em diálogo permanente com as entidades sindicais. E nesse diálogo que nós estamos realizando, nós verificamos que há necessidade de introduzirmos, como posso dizer, a ampliação das pautas.
Então, nós estamos criando um projeto, temos agora um projeto de projeto, por assim dizer, que é o sindicalismo e gênero, né, para possibilitar o aumento, né, da participação feminina das entidades sindicais e também a proteção dos direitos das mulheres nas negociações coletivas e nas reivindicações sindicais. Nós já temos muito avanços, nós temos nas entidades sindicais, então nossos projetos são baseados nas experiências, nas boas práticas das entidades sindicais, e nós tentamos somente fomentar, em parceria com as entidades sindicais, essas boas experiências em âmbito nacional. Até para aqueles sindicatos que ainda não têm o know-how, vamos dizer, o procedimento, possam se espelhar nesses procedimentos e aumentar suas pautas. Então, um outro projeto, além do sindicalismo e gênero, é o sindicalismo e raça. Nós vimos agora como se discutiu o chamado racismo estrutural nas relações de trabalho e na nossa sociedade. O caso George Floyd trouxe para o mundo inteiro a necessidade de discussão do racismo estrutural. No Brasil, nós tivemos recentes falecimentos e mortes, como o de Marielle Franco, como o de João Pedro, e agora do garoto Miguel, sobre o qual, inclusive, o Ministério Público do Trabalho se pronunciou. Então, nós precisamos avançar também em algumas pautas vinculadas aí às questões de raça nas relações de trabalho. Então, a CONALES, ela vem tendo um papel que é um papel de promover, de fortalecer as entidades sindicais naquilo que é primordial para elas. Então, dois outros aspectos que são eixos da CONALES, Erickson, e que são muito importantes, e que a gente até já conversou no diálogo prévio, é a questão da sustentabilidade sindical. Então, estamos preocupados, principalmente depois da Lei 13.467 de 2017, com a sustentabilidade financeira das entidades sindicais e também com o controle de convencionalidade. É outra linha muito importante. Aliás, nossa primeira reunião na CONALES, minha e do Dr. Alberto Bastos Balazeiro, ainda em São Paulo, com representantes de 8 centrais sindicais, inclusive Força, CUT, CSB, CTB, a Nova Central e o GT, entre outras, ficou ali dialogado que nós iríamos tentar fazer eventos, diálogos e tentar incrementar nas nossas atuações, seja na advocacia sindical, seja no Ministério Público, os requisitos, os pressupostos para o controle de convencionalidade. Muitas vezes a nossa Constituição não está sendo suficiente para tutelar as entidades sindicais, e nós precisamos avançar para trazer também a força normativa das convenções e recomendações da OIT e de outros organismos internacionais. Eu acho que, para terminar essa explanação, se é que você considerou aí suficiente, eu gostaria de dizer que a CONALES, então, é um órgão nacional, uma entidade nacional de coordenação. Ela não tem atividade finalística, nós não temos o coordenador nem o vice-coordenador como instaurar um procedimento e investigar. Quem faz isso são os procuradores que estão nas diversas procuradorias regionais de trabalho. Além do coordenador e do vice-coordenador nacional, nós temos coordenadores regionais da CONALES em todas as procuradorias regionais, tá? que fazem parte do chamado colegiado da CONALES. Então, quando nós temos uma discussão, uma questão muito controvertida, e o Ministério Público precisa ter uma uniformização de entendimento, nós reunimos esse colegiado para deliberarmos e traçarmos uma linha de atuação, um entendimento comum, que possa orientar os diversos procuradores e procuradoras do trabalho nas questões sindicais em todo o Brasil. Lembrando sempre, uma coisa que se confunde muito, e nós estávamos conversando sobre isso, que todo procurador e toda procuradora no Brasil, assim como os juízes, tem a sua independência funcional. Então, eles têm a independência de interpretarem a norma, de conduzirem seus procedimentos, e as nossas orientações, as nossas notas técnicas, as nossas diretrizes nacionais servem como formas de uniformização de pensamento do Ministério Público em âmbito nacional, mas jamais são entendimentos vinculativos.
Tá? É claro que hoje é uma tendência muito grande dos procuradores e procuradoras observarem as diretrizes e notas técnicas das coordenadorias nacionais. Porém, né, sempre há a independência funcional desses procuradores e procuradoras. Né? Essas são algumas linhas gerais sobre a Conales atualmente. Ronaldo, eu acho que isso foi uma grande contribuição, essa introdução. Tem alguns pontos aí que eu gostaria de tocar. Eu acho que esclarecer o papel do procurador é importante para que as pessoas que nos acompanham entendam o trabalho e a autonomia que o procurador tem para executar o seu trabalho. Que isso, aliás, é uma garantia constitucional, inclusive, para que ele possa trabalhar isento de pressões políticas e hierárquicas, enfim, isso é uma garantia constitucional para o bom trabalho do Ministério Público, né? Para que não seja interpretado isso como se o procurador, às vezes por falta de informação, que o procurador tenha descompromisso com a Constituição, pelo contrário, a autonomia funcional é a garantia, independência é a garantia para que ele exerça a sua função. Achei muito importante destacar isso. Mas quando você fala da promoção da liberdade sindical, eu queria lembrar aqui, a título de informação, que a Convenção Nacional dos Bancários, que é o único documento nacional de um ramo inteiro, né, de trabalhadores, tem capítulos, tem vários artigos específicos e uma mesa permanente que trata da igualdade de gênero, de raça, de orientação sexual, que surgiu de um trabalho conjunto feito entre a FENABAN, a CONTRAF, os trabalhadores, ou seja, os sindicatos do ramo financeiro, e o Ministério Público acompanhando, e a OIT. Então, eu queria dizer o seguinte, porque esse trabalho desdobrou numa série de cláusulas de garantia. Há uma pesquisa que é feita a cada 2, 3 anos, em conjunto entre os bancos, para medir como é a progressão, o combate ao racismo no local de trabalho, a dificuldade de pessoas que são ou são negros ou têm outra característica individual que seja objeto de racismo ou até de orientação sexual, né? Isso é um trabalho que surgiu, inclusive, em conjunto entre os sindicatos e o Ministério Público. Mas eu queria aqui trazer uma preocupação, é o seguinte, um capítulo que a gente agora tem na situação que nós estamos vivendo hoje, né, sobretudo após da reforma a 13467 e as reformas que se seguiram depois. Uma das questões centrais, Ronaldo, que dificulta a ação dos sindicatos é a falta de informação que os sindicatos têm. Veja, a homologação, quando era feita obrigatoriamente ou no Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho, como não dava conta, em 90% dos casos eram os sindicatos que faziam, que era uma competência facultativa, né, de fazer a homologação, era uma fonte de informação fundamental. Ali a gente sabia o componente de brancos, de negros, se a pessoa sofreu alguma discriminação. A partir da homologação, o sindicato sabia, inclusive, tinha acesso com o trabalhador, inclusive, para saber a evolução profissional dele. Quer dizer, quem encarrega mais rápido numa empresa? É um branco ou um negro? É uma mulher ou é um homem? Eu te diria o seguinte, como é que o Ministério Público do Trabalho poderia ajudar hoje os sindicatos nesse exercício ao direito à informação, que é um dos direitos fundamentais que decorre da Convenção 98, da Convenção 87, e que faz parte de todos os regimes democráticos como sustento do instrumento de ação sindical. Como é que você vê isso hoje, a falta de direito à informação dos sindicatos? Os sindicatos têm muita dificuldade para ter acesso a essa fonte primária de informação. Ótima pergunta, Erickson. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria só de assinalar que você citou essa experiência dos bancários. Inclusive, assim, nós temos feito muitos trabalhos com os bancários, com as bancárias de São Paulo, principalmente com a colega Ivone, com a Contraf, com a colega Juvândia. Inclusive, nós tínhamos marcado para maio um simpósio chamado Sindicalismo e Gênero, onde as duas estariam representando aqui os bancários, a colega Carmen Foro também iria participar, e de outras centrais também, representantes de outras centrais. Então, é isso que é interessante, é uma pauta nossa na Conales. A gente sempre dialoga com as entidades sindicais até para buscar as diretrizes que o Ministério Público vai atuar. A gente não quer atuar de cima para
para baixo não é essa bem a expressão, porque não tem hierarquia entre sindicatos e Ministério Público, mas só para explicar, a gente não quer pautar as entidades sindicais, a gente quer caminhar junto com as entidades sindicais naquilo que é essencial. Então, a experiência que você citou, brilhantemente citada dos bancários, ela, inclusive, foi inspiração para que criássemos o simpósio no sindicalismo de gênero. Infelizmente, por conta da pandemia de Covid, não foi possível realizar presencialmente, iria ser, inclusive, no nosso Lago São Francisco, na nossa querida academia, e eu achei que também a gente poderia esperar um pouquinho aí passar a pandemia, ainda tenho esperança de ter um evento presencial, não sei, senão a gente vai fazer virtualmente, né? Para se ter outra coisa interessante dessa parceria, nós fizemos agora no Ministério Público do Trabalho, no GT Covid-19, um protocolo de intenções com a Caixa Econômica Federal, a regulamentação das filas, e esse protocolo ele foi firmado entre o Ministério Público Federal, Caixa Econômica Federal, Ministério Público do Trabalho e a Contraf, mas a colega Ivone também participou de algumas negociações. E foi, acho que, a primeira vez que, né, teve a atuação de um sindicato junto com o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, inclusive o CNJ participou de uma das reuniões. Nós conseguimos firmar esse protocolo de intenções com a Caixa Econômica Federal para regulamentar as questões das filas, resolver o problema sem prejudicar a categoria bancária. Então, foi muito importante a participação da categoria bancária, por quê? Porque algumas propostas eram muito simplistas. Olha, para acabar com as filas, vamos aumentar aí a jornada do bancário. Vamos colocar bancário aqui, final de semana, sem, às vezes, considerar que o bancário estaria mais exposto ao risco. Então, foi muito interessante essa participação. A gente faz questão de sempre estar dialogando, no mínimo, num diálogo aí tripartite. E foi muito frutífero aqui essa conversa. Nós estamos dialogando também com os bancários, aí a FENABAN, durante todo esse período da pandemia, inclusive te coloquei, está tendo a live agora, vamos fazer a propaganda, né? Uma live aqui entre os bancários e os vigilantes, aqui, patrocinada pelo escritório, e uma das questões que foi bem interessante que nós colocamos é que se o vigilante não tivesse a proteção, o bancário também estaria desprotegido. E aí a FENABAN concordou em evitar esforços para tutelar esses vigilantes. Então, essas pautas, elas são pautas que nós temos experiências brilhantes, como você colocou. E qual é a nossa intenção? Replicar essas experiências em âmbito nacional e fomentá-las em âmbito nacional. Agora, não há democracia sem informação. Então, a gente está vendo, ou não há democracia quando a informação é desvirtuada, né, como a gente verifica no cenário atual. Uma democracia pressupõe acesso à informação da população que vai votar, de uma informação verdadeira, de informações que sejam relevantes, e que elas tenham que ter acesso para fazer as suas escolhas. Também é assim no âmbito sindical. A gente não pode falar que é uma verdadeira democracia sindical no sentido amplo, envolvendo aí entidades profissionais e de patronais, se não tem democracia, se não tem acesso às informações como pressuposto dessa negociação. Inclusive, princípio de transparência. Como se vai dialogar uma participação nos custos e resultados sem ter acesso às informações da empresa? Isso é um problema muito grande nas negociações coletivas no Brasil, para as entidades sindicais. Muitos contestam, às vezes, mas a convenção coletiva prevê ali como participação nos lucros e resultados praticamente um 14º salário. Sim, mas é porque muitas vezes o sindicato, ou na maior parte das vezes, ou praticamente sempre, os sindicatos não têm acesso à informação da empresa. Então, se faz aquilo que é possível. Então, o acesso à informação é importante, seja informações relevantes numa negociação coletiva com uma empresa ou um sindicato de empresas, né, numa convenção coletiva. E vou dizer outro dado que a gente agora conversou também com as entidades sindicais e está muito preocupando as entidades sindicais. As informações de dados estatais, acesso a RAIS e CAGED. Então, muitos sindicatos não conseguem saber exatamente qual a base dos membros da sua categoria, controle de contribuições sindicais, porque não tem acesso a RAIS e CAGED. Então, isso entrou na pauta do Ministério Público, a gente está estudando com algumas entidades sindicais o que fazer em relação a isso. Ou seja, tanto na negociação coletiva,
quanto na própria atuação, estruturação e organização das entidades sindicais, a necessidade de dados, né? Dados que venham do empregador ou que venham do próprio Estado, senão há uma violação, né, dos preceitos de liberdade sindical. Por quê? Quando não se tem dados, se prejudica a atuação da entidade sindical. E a atuação é um dos pilares da liberdade sindical. Então, assim, a gente consegue atuar, seja articulando com os órgãos públicos, como vamos fazer agora na tentativa de alcançar aí o acesso à informação à RAS e CAGED, ou quando a informação é tão essencial que ela se torna um ato antissindical, ou seja, a não concessão da informação se torna um ato antissindical. Aí o Ministério Público também pode ter, entre outras coisas que poderíamos pensar, a oportunidade de intervir nessa questão. Eu acho que seria oportuno também, Ronaldo, provocar a competência da Justiça do Trabalho sobre isso, né? Porque a Lei de Acesso à Informação hoje está com a competência do Judiciário Civil, mas esta a matéria a informação é matéria essencial para o exercício da liberdade sindical, né? Parece que nós deveríamos provocar essa discussão com a Justiça do Trabalho, debater com o Judiciário do Trabalho a competência também da aplicação da Lei de Acesso à Informação, né? Olha, eu considero que raramente nós temos uma questão puramente civil, puramente penal. E me parece que quando a questão está vinculada a uma relação de emprego, uma relação de trabalho, ao mundo do trabalho, essa questão ela pode ser debatida assim no âmbito da Justiça do Trabalho. Desde a emenda 45 de 2004, nós não temos essa limitação. Então, o Ministério Público, aliás, é muito vanguarda nesse sentido, né, de pleitear bens da vida que muitas vezes parecem estar distantes da Justiça do Trabalho, mas que o juiz do trabalho verifica que está dentro de uma relação de emprego, do mundo do trabalho, e consegue ali determinar sua competência. Eu não vejo nenhum empecilho para se discutir a lei de acesso à informação também aqui no âmbito da Justiça do Trabalho. E por falar da gestão dos sindicatos, da liberdade interna corpus dos sindicatos, como está lá já acolhido naquele lindiquês do Supremo Tribunal Federal, que definiu a liberdade interna do sindicato de dispor de estatutos. Uma coisa que causa muita polêmica, Ronaldo, para os sindicatos, dentro dessa ideia de promoção da liberdade sindical, qual é o fundamento e até que ponto o Ministério Público pode intervir no funcionamento de um sindicato, no funcionamento regular dele, as eleições, o processamento interno de informações do sindicato, até onde vai o papel do Ministério Público e o que dá fundamento para essa intervenção do Ministério Público. Eu acho que isso é uma questão importante para esclarecer para as pessoas que nos acompanham aqui. Sim, é uma questão importante, é uma questão que é primordial, né, porque delimita aqui o que preconiza a OIT, né, a liberdade sindical, ela é a regra, né, a intervenção, embora o Ministério Público seja um órgão aqui, enquanto o Ministério Público, ele é um órgão estatal, mas é um órgão neutro, aí não há empecilho, segundo os princípios da OIT, para que um órgão neutro possa atuar na tutela dos princípios de liberdade sindical. Então, que a OIT apregoa que não haja intervenção, principalmente de órgãos do executivo, que tenham como função controlar as entidades sindicais, como já foi visto em períodos remotos da nossa história. Mas é um limite tênue. Uma primeira coisa, Érico, que a gente tem que deixar bem claro é que o Ministério Público ele atua mediante provocação. O que é isso? O Ministério Público ele não tem a possibilidade de atuar ex officio. Então, quando o Ministério Público atua na questão sindical, é que alguém provocou. Ou foi um trabalhador, ou foi um próprio sindicato em face de outro sindicato, ou foi um empregador. Então, isso é interessante frisar, que o Ministério Público só atua mediante provocação. Eu faço até um paralelo com o Ministério Público Estadual. Né? Quando você abre um inquérito criminal, o que se tem que demonstrar ali? Indícios de materialidade e autoria de irregularidade. O Ministério Público também do trabalho, assim. Então, geralmente, quando nós atuamos, é porque houve uma denúncia de alguém denunciando uma irregularidade trabalhista, e nesse caso aqui no mundo sindical. Tá? E aí cria um dilema.
Qual é o limite dessa atuação? Porque nós temos atuações também que, muitas vezes, as entidades sindicais tentam utilizar, alguns dirigentes, algumas pessoas, tentam utilizar o Ministério Público para os seus, né, para resolver os seus conflitos dentro das entidades sindicais. Em época de eleição, às vezes tem uma chapa que vem lá e, opa, eu estou com um problema aqui, e o problema da chapa, na verdade, é querer ascender ao poder. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Qual é a ideia base? A ideia base é que o Ministério Público ele deve interferir ou atuar somente naquelas hipóteses onde há ou pelo menos naquelas hipóteses onde há uma clara violação aos princípios de liberdade sindical. Se os princípios de liberdade sindical são pressupostos para uma democracia e compete ao Ministério Público, lá no artigo 127 da Constituição, tutelar o regime democrático, consideramos que qualquer violação às liberdades sindicais é uma violação ao regime democrático. E aí a democracia sindical entra também aqui. Nesse ponto, sempre que houver uma violação à liberdade sindical, um ato antissindical, o Ministério Público está apto aí a tentar regularizar a situação. Agora, quando forem meros conflitos entre grupos dentro de entidades sindicais ou conflitos de representação simples entre as entidades sindicais, não compete ao Ministério Público atuar. Eu vou tentar exemplificar. Digamos que um sindicato esteja discutindo a representação de uma categoria numa dada base territorial com outro sindicato profissional, tá? Discutindo em juízo. Aqui nós temos um mero conflito de representação, democracia sindical, a não ser que peçam uma mediação, uma arbitragem pelo Ministério Público, compete às entidades sindicais resolverem os seus conflitos. Tá? Agora, vamos pegar essa mesma situação, só que mudar, colocar um ingrediente. Digamos que uma entidade profissional denuncia ao Ministério Público que uma empresa, um grupo de empresas, fomentou um outro sindicato profissional para fazer face a esse sindicato que já estava lá com a sua categoria, sua representação consolidada. Opa, quando uma empresa fomenta a criação do sindicato profissional, nós temos aí um ato antissindical. Se é um ato antissindical, compete ao Ministério Público atuar nesse ato antissindical. Tá? Então, nós temos alguns parâmetros, eleição sindical. A eleição sindical é ato de democracia sindical, de autonomia sindical. Compete aos estatutos regulamentarem as eleições sindicais. Mas digamos que numa eleição a chapa ou um grupo dirigente discrimine determinado grupo de não votar. Aí você tem um ato discriminatório que viola uma liberdade sindical positiva, que é o direito de votar, previsto lá no estatuto. Então aí o Ministério Público violou uma liberdade sindical, um ato antissindical. Como eu falei, nós temos um projeto de ato antissindical. O Ministério Público pode atuar porque está tendo um ato antissindical naquela situação. Consegui elucidar um pouquinho, delimitar. É claro que é muito complexo, a gente não esgota, mas a gente tem que elucidar algumas questões. Não, eu acho que as suas observações constituem uma contribuição fundamental. Aliás, eu iria recordar que você é autor de um artigo sobre isso, pioneiro, que eu acho que ninguém mais, até onde eu tenho acompanhado as publicações acadêmicas, ninguém escreveu ainda. Agora eu não me recordo de cabeça o nome do artigo, mas eu recomendo às pessoas que procurem esse artigo, que está publicado na revista LTR, se eu não me engano, né? Acho que é mais de 10 anos atrás, né, Ronaldo? Sim. Mas é um artigo pioneiro na área. Eu sei que todos os regionais do Ministério Público já usaram esse artigo para discutir, quando fizeram congressos. Eu mesmo já tive em congresso do Ministério Público, onde o seu trabalho era básico. Então, assim, nós estamos num diálogo privilegiado, não só com um membro do Ministério Público, mas alguém que tem uma reflexão organizada sobre isso. Mas eu ainda queria ficar nesse capítulo da intervenção, Ronaldo. Na verdade, joguei uma confete em você, mas assim, na verdade, eu queria ficar nesse capítulo da intervenção. Quando joga um confete, faz um elogio, já vem bomba depois, não tem problema. Não, mas eu acho que a gente tem um relacionamento muito bom de transparência, mas olha, uma coisa que você sabe que eu sou muito crítico, né? E a categoria que eu trabalho há muitos anos também é o dissídio coletivo, né? O dissídio coletivo tem uma natureza inquisitória. O Brasil, acho que é o último país do mundo que copiou
esse instrumento judicial da Itália, que eu acho que esse sim é uma cópia da Carta de Lavoro. Todo mundo coloca a origem da CLT na Carta de Lavoro, que não é correto, mas o dissídio coletivo, sim, veio de lá. Sim. Ele tem uma natureza inquisitorial, eu já fiz vários estudos para a OIT sobre isso, e, inclusive, a comissão de peritos reiteradamente, comissão de peritos da OIT, reiteradamente, advertiu o Brasil durante ao largo de um quarto de século, que o artigo 623 da CLT, só para recordar, é aquele que proíbe se contratar, se negociar ou se estabelecer norma através de sentença normativa contra a política econômica, só para recordar o conteúdo do artigo 623. Mas o que eu tenho observado ao longo desses mais de 30 anos de advocacia, que toda vez que a gente tem uma crise econômica, o TST, através da sua vice-presidência, aliás, agora já não leva nem mais para a sessão de dissídio coletivo, o ministro homologa sozinho, aumentou o poder, inclusive, de intervenção na relação capital-trabalho dos ministros, de forma regimental, do meu ponto de vista, porque ele mesmo já tem competência para homologar, e o ano passado, outra vez se voltou a interferir, a usar, a argumentar a política econômica como óbice à negociação coletiva. Só para lembrar o caso dos Correios, o ministro que estava lá, que eu não me lembro o nome, mas também não quero citar aqui para não evocar... Ainda bem. Não evocar o nome de nenhum ministro do TSE, que eu me dou bem com vários, com posições divergentes, diferentes um do outro, mas ele oficia o Correio advertindo que, olha, se você negociar alguma coisa acima disso, não vai passar aqui na mediação. Então, assim, esse papel de mediação do TST no dissídio coletivo, que eu acho que não é mediação, aí eu acho que, mais uma vez, eu acho que nós, de certa maneira, continuamos com o dissídio coletivo como um instrumento de intervenção na relação capital-trabalho, que não respeita nem a cultura negocial, né? Haja vista que acho que um ano e meio atrás, quando os bancários assinaram a Convenção Nacional, que é bianual, com a contribuição negocial lá, teve um ministro que advertiu o Ministério Público. Vocês não viram aí essa contribuição, com o nome de contribuição negocial, etc. E tal? Então, assim, eu te pergunto, você não acha que a gente é preciso pôr um paradeiro nesse artigo 623? Alguém precisa suscitar essa discussão no STF? O TST não pode, no meu ponto de vista, da aplicação da liberdade sindical, da Convenção 98, da 87, o TST não pode advertir uma empresa estatal, ou seja lá quem for, que ele tem limites que desrespeitam, colidem com o princípio da liberdade sindical. O que você acha disso, Ronaldo? Obrigado pela questão, muito interessante também, mas eu quero voltar só um pouquinho, que a gente falou muito de intervenção, né, e eu dei o exemplo da eleição, você citou a eleição e tal, mas é engraçado e é interessante, acho que é um ganho do Ministério Público do Trabalho e das entidades sindicais como parceiras nesse processo de fortalecimento no mundo do trabalho, que a intervenção, na verdade, não é a regra no Ministério Público. Né? A intervenção ela causa mais, vamos dizer assim, rumores, né? Mais barulho, porque ninguém gosta de sofrer uma intervenção, etc. Mas a maior parte da nossa atuação é promocional. Eu vou dar um exemplo. E isso é interessante colocar para as entidades sindicais, que muitas vezes a gente também tem, porque como a gente lida com várias entidades sindicais do Brasil todo, a gente consegue consolidar experiências diversas. Então, muitas vezes o dirigente sindical está com uma dificuldade grande num setor, do sindicato, e às vezes procura o Ministério Público e diz, olha, eu não estou conseguindo fazer isso. E não é porque o procurador do trabalho é mais especializado ou menos, é porque a gente tem uma radiografia de muita coisa que ocorre no Brasil. Nós fomos procurados, estamos sendo procurados nesse período de pandemia, por muitas entidades sindicais que não têm ainda, e você sabe muito bem, Erickson, disso, que não tem o know-how de fazer assembleia virtual. Então, vem perguntas assim, olha, está vencendo o mandato da direção atual, o que eu vou fazer com isso? Aí veio, eu posso prorrogar? Então, a gente vê assim, olha, prorrogar, como que está no estatuto? Você vai prorrogar e depois, você prorroga para quê? Por 2 meses, 3 meses, e o mandato da outra diretoria?
vai ser prorrogado também, ou esses 3 meses vão adentrar o outro mandato? Tem problema. Porque prorrogar, na verdade, é você legitimar uma diretoria que não estava prevista para aquele período, né, para um período posterior. Ainda que pudesse a prorrogação, isso teria que ser feito por uma junta eleitoral, etc. Então, olha que interessante. O que a gente vê é, assim, muita dificuldade com eleições virtuais. Os sindicatos perguntam até plataforma, etc. Essas perguntas, eu já vi ações onde o juiz determinou a prorrogação do mandato de uma eleição, de um dirigente sindical. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que, no mínimo, essa decisão não deveria vir do judiciário. Deveria vir. Ou como os estatutos regulamentam isso? Os estatutos são lacunosos, porque nossas audiências as assembleias eram presenciais, veio uma pandemia, o mundo todo não estava preparado, as entidades sindicais também não, e agora? Não estou conseguindo fazer a assembleia virtual. Não tem essa previsão no estatuto. O que tem junta eleitoral? Geralmente, quando se monta uma junta eleitoral, tem lá um dispositivo. Os casos não previstos nos estatutos serão decididos pela junta eleitoral. Não tem junta eleitoral? Talvez uma mediação, e aí o Ministério Público se propõe a isso, entre as chapas. Ou até uma arbitragem. Uma colega no Rio Grande do Norte adentrou uma arbitragem, mas algumas soluções que parecem simples, vamos prorrogar o mandato. Prorroga o mandato, mas tem uma chapa opositora que vai entrar na ação pedindo a nulidade, na justiça pedindo a nulidade, causa problemas. Então, muitas vezes, a gente também atua aí promovendo, dialogando com os sindicatos na resolução de problemas. Estou dando um exemplo simples, aqui das assembleias, que inclusive tem a nota 6 da Conales, nota 6 2020, a nota conjunta PGT Conales, que foi emitida no âmbito do GT Covid-19, exatamente porque é uma questão que adveio na pandemia, onde a gente preconiza as assembleias virtuais, nesse sentido. E tem muitos sindicatos, tem sindicatos que contratam empresa para fazer o software, tem sindicato que já tem lá o seu link, os bancários mesmo têm a experiência, agora terminaram uma eleição, estão terminando a eleição virtual, e cada um tem sua experiência. O mais importante, que seja qual for a plataforma escolhida, que ela possa ser auditada, ela pode ser protegida contra fraudes, e que possa ser controlada pela junta eleitoral. Mas a gente também atua muito em consultas das entidades sindicais. Quanto ao dissídio coletivo, eu tenho uma posição um pouquinho diferente, sempre tive. Você falou uma verdade. O dissídio coletivo, ele nasceu lá em 1926 com a Lei Rocco, na Itália, e foi transportado para a Carta del Lavoro de 1927. E se nós pegarmos o nosso artigo 137 da Constituição de 1937, é um plágio da Declaração 3 da Carta del Lavoro. É um plágio. Se fosse numa faculdade, Getúlio Vargas teria reprovado por plágio. E lá se previu o poder normativo. Olha que interessante, o poder normativo nasceu realmente com um objeto de controle das entidades sindicais, diminuição dos conflitos. O Estado fascista queria ter o controle dos conflitos e não a resolução por autocomposição, porque a autocomposição às vezes demora, a intervenção ela é mais rápida. Naquele momento de guerra, tudo que o Estado fascista não queria era parar a produção. Bom, esse modelo foi transportado para o Brasil, e o que foi interessante, Erickson? Que o dissídio coletivo, na verdade, embora tenha tido uma origem fascista, e isso é uma característica do nosso povo, ele se transformou durante muito tempo num instrumento de tutela de direitos fundamentais. Então, durante muito tempo, principalmente pós-ditadura militar, os sindicatos ingressavam com o dissídio coletivo, o poder normativo era um pouquinho mais amplo, conseguia-se aumento salarial, alguns outros títulos, algumas outras verbas. E quando o dissídio coletivo se tornou um instrumento de direitos fundamentais, o judiciário passou a limitar o poder normativo. O poder normativo foi esvaziado pelo Supremo e agora o dissídio coletivo é até contrário às entidades sindicais. Na verdade, muitas vezes é o empregador que suscita o dissídio coletivo. Eu acho que de cada 90%, cada 100 dissídios coletivos,
90 são suscitados pelos empregadores, né? Estão lá querendo comum acordo. Tá? E essa limitação do poder normativo, ela vem de muito tempo, seja no conteúdo, da impossibilidade de aquela expressão, né, que o Supremo utilizou, olha, o Poder Judiciário só pode atuar no vazio da lei, então tudo que aquilo que for legal, ou for omissão legal, uma lacuna legal, ou delegado da autonomia privada coletiva, ou o judiciário não pode conceder em sede de dissídio coletivo, e tem mais, muitas vezes, uma lei da época da ditadura, onde se queria ter o controle da inflação, é utilizada como se fosse atualizada. Claro que aquilo é uma intervenção na autonomia sindical, inclusive na negociação da autonomia privada das partes, tá? Porque ali tinha um intuito muito grande, porque essa lei veio de um período ditatorial e ela continua sendo utilizada num período democrático. É que, Ronaldo, eu insisto nessa tese porque, na verdade, é o seguinte: o judiciário não pode ficar. E a ideia do dissídio coletivo, do instrumento normativo, é exatamente esse, porque o conflito não pode ficar insolúvel, né? O judiciário não pode ter um conflito que lhe é apresentado que ele é insolúvel. Por isso é que eu acho que a mediação pelo Ministério Público é muito mais aconselhável do que se recorrer. E os bancários têm uma experiência que não suscita dissídio coletivo desde 1991. Vão-se lá quase 30 anos. E quando abriu uma exceção, abriu um dissídio coletivo de natureza jurídica, o tribunal transformou em natureza econômica. A revelia, quem propôs, e aí desvirtua o princípio da negociação, da solução, porque é da natureza judicante, né, tomar decisões, porque é isso que se espera do juiz, né, que decida, e do dissídio de que não conviva com o conflito, ou seja, que não admite o conflito insolúvel. Mas eu queria só concordar com você, deixar bem claro que a intervenção do Ministério Público, do meu ponto de vista, também é absolutamente exceção. São casos muito excepcionais. Eu provoquei a discussão que é para enriquecer aqui a informação das pessoas que nos acompanham, mas eu acho que você tem total razão. O Ministério Público tem, a esse respeito, um comportamento impecável. E só interfere, isso eu tenho testemunhados, quando realmente se atinge os princípios democráticos que estão previstos nas normas fundamentais da nossa Constituição. Mas voltando aí eu acho que uma coisa que me chamou a atenção aqui, que você colocou, é esse trabalho que o Ministério Público tem feito na pandemia, né? O que levou à formação dessa coordenação nacional como é que chama mesmo aqui de combate, Grupo Nacional Covid-19. É isso. O que levou e que trabalho vocês têm desenvolvido nisso? Porque você coordena também esse grupo, né? Também tem sua responsabilidade. Qual é o trabalho que vocês têm feito? Você deu um pouquinho de informações, mas eu queria chamar mais a atenção aí das pessoas, porque isso é uma grande contribuição para os sindicalistas aqui que nos acompanham. O Grupo Nacional Covid-19 foi criado no dia 17 de março, agora de 2020, pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Alberto Bastos Balazeiro. Foram poucos dias após o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. E qual foi a ideia? A ideia era otimizar e uniformizar a atuação do Ministério Público em todo o país. Por quê? A pandemia é nova para todo mundo, né? Dizem até que equiparam a pandemia a um período de guerra. Então, é um agente desconhecido, uma doença que tem uma dinâmica ainda desconhecida, apesar de estar em quase 4 meses no Brasil, tanto nos seus sintomas quanto na sua dimensão. A gente ainda está indo para o ápice da doença e muitos já estão falando em retomada de atividades, aquela questão. Então, isso demonstra um pouco do nosso desconhecimento da dinâmica, e as políticas de isolamento e de quarentena dos governos trouxeram muitos impactos. Além da pandemia, as políticas governamentais necessárias, muitas delas, trouxeram impactos para as relações de trabalho. Então, decorrente da pandemia e problemas na tutela da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, isolamento e quarentena, fechamento proibição de atividades, problema de emprego e renda, e até problema de sustentabilidade das empresas. Então, antecipando-se a isso,
o Ministério Público do Trabalho foi um dos primeiros ramos a criar, de forma efetiva, coloca isso de forma modesta, uma espécie de comitê de crise, que é o Grupo de Trabalho Nacional Covid-19. Esse grupo é formado por todos os coordenadores e coordenadoras nacionais. Então, eu da CONALES estou, mas a Coordenadoria Codinfância do Trabalho de Criança e Adolescente, a CONAET, Trabalho Escravo, a CONAFRET, combate às fraudes nas irregularidades, às fraudes nas relações de trabalho, a CONAP, combate às irregularidades na administração pública, a CODEMAT, Coordenadoria de Meio Ambiente, a CONAT, a Coordenadoria de Trabalho Portuário e Aquaviário. Todas esses coordenadores e coordenadoras estão trabalhando de forma articulada, estudando medidas, estratégias e também até procedimentos novos para auxiliar tanto os atores sociais quanto os procuradores e procuradoras em âmbito nacional em face dos desafios decorrentes da pandemia de Covid-19. Vou dar alguns exemplos, Nós temos aí um dos primeiros setores atacados, impactados pela Covid, o setor aeronáutico, que as empresas, praticamente a TAM, agora estão começando a retomar com 98% dos seus voos domésticos parados. E a Gol também, ou seja, a TAM de 1.200 voos diários passou para 50, a Gol de 1.100 passou para 50. Então, nós tivemos um grande diálogo com os sindicatos aeronautas, e acompanhando a negociação coletiva para a tutela do emprego e da renda. Nós temos várias ações de proteção aos profissionais de saúde, ou naqueles setores onde está uma contaminação muito grande de trabalhadores, frigoríficos. Nós temos várias ações, várias articulações para ter um setor muito crítico no sul do país, call center, muita contaminação, políticas de proteção, os bancários mesmo, nós fizemos comissão tripartite com a FENABAN, Comitê Nacional dos Bancários e Ministério Público, a proteção acrílica para os bancários, já a concessão de máscara, álcool gel, limitação das filas, ingresso das pessoas nas agências. Então, o GT Covid-19, na verdade, ele trabalha com todos esses ingredientes advindos da pandemia na sociedade. E o interessante é que nós estruturamos o GT em 3 eixos. Articulação, por esse eixo, a gente articula, negocia, dialoga com os governos federal, estadual, municipal, na adoção de políticas públicas ou acompanhando as medidas legislativas, como a MP 927, MP 937, a MP 905, um pouco mais atrás, e os impactos no mundo do trabalho. Então, a gente articula com órgãos públicos e privados. O eixo mediação, no eixo mediação, nós temos vários diálogos sociais com categorias profissionais e econômicas. Então, tentamos políticas nacionais de proteção à saúde, emprego e renda, em setores como o call center, em setores como o do frigorífico, conversamos com o professorado, a passagem de aulas presenciais para aulas online, a questão da renda, manutenção da remuneração desses professores, e temos um outro eixo, então, eixo articulação, eixo mediação, e o último eixo, que é o eixo judicialização, onde nós auxiliamos e apoiamos os procuradores e procuradoras do trabalho em todos os estados, para ingressar com ações civis públicas, ações coletivas, para a tutela, seja da saúde, do emprego, da renda, ou até contra atos antissindicais de muitos empregadores, que nós vimos crescer nesse período de pandemia. Então, é uma atividade muito intensa, é tudo muito novo, nós temos mais de 13 notas técnicas e mais de 20 modelos de recomendações, além de estudos técnicos. Só para você ter uma ideia, Erickson, só para a gente entender o uso das máscaras dentro de um hospital e qual é a máscara que um bancário vai usar, qual é a máscara que vai se colocar na construção civil. Tem todo um estudo de peritos. Então, assim, os colegas procuradores que estão com suas investigações, às vezes não tem tempo de parar de estudar tudo isso. E a gente vai fazendo esse trabalho de suporte em todo o Ministério Público do Trabalho. E já tem nota técnica sobre esses EPIs todos necessários aí na pandemia? Nós temos nota técnicas, nós temos estudos técnicos,
tá? E, inclusive, por exemplo, protocolos para retomada de atividades, ou protocolos quando se verifica com um empregado contraiu o Covid, os bancos geralmente têm uma regra de que, olha, tem que afastar o empregado, mas também tem que sanitarizar a agência, afastar os outros empregados durante um período e depois voltar. Então, são muitas questões decorrentes da pandemia, tá? E que nós ainda estamos experimentando. São muitas questões novas e o grupo está coeso nisso. Imagina, nós temos mineração, nós temos setor elétrico, setor energético, nós temos hotéis, o setor de hotelaria, cada um com o seu problema específico. Ronaldo, nós já estamos há 55 minutos conversando. Parece que você vê como o diálogo fluiu, como você trouxe informações aqui essenciais. Eu gostaria só para encerrar, então, você falou, quando fez a explanação inicial, falou que há uma construção de uma subcoordenação da CONARES que cuida de atos antissindicais. O que é isso e como é que os sindicatos podem acessar isso? E aí nós vamos concluir o nosso episódio de hoje. Nós temos um projeto estratégico de atos antissindicais, com vários estudos. A gente estava, inclusive, propondo vários eventos e diálogo com as entidades sindicais. Vamos continuar, mas a pandemia fez uma bifurcação, acho que no caminho de toda a sociedade. Tá? Esse projeto estratégico ele está sendo gerenciado. A gente fala que tem um gerente do projeto, que é o nosso colega Alberto Emiliano de Oliveira, que está do Paraná, muito acessível, uma pessoa muito competente, também é doutor em Direito e defendeu a tese de doutorado agora no campo do antissindical. E a tendência aqui é tutelar a liberdade sindical em todas as suas vertentes, estudar, diagnosticar quais são os principais atos antissindicais, as principais empresas que cometem. Às vezes tem sindicatos que cometem contra sindicatos também, tem os atos antissindicais internos, mas isso é muito mais raro. E a partir daí traçar estratégias para tanto fazer projetos de atos antissindicais, como estudos e cartilhas para as entidades sindicais, para os sindicalistas, e eventos conjuntos para nós dialogarmos, e também propormos ações contra atos antissindicais. Ontem mesmo recebi uma denúncia de um ato antissindical de uma empresa que colocou um programa para que o empregado colocasse lá dados sobre sua afiliação sindical. Tá? Então, assim, é o eixo também aí de judicialização, combate aos atos sindicais. O contato pode ser feito tanto com o colega Alberto Emiliano ou pelo e-mail da Conales. Tá? Seria conales@mpt.mp.br. Repetindo, conales@mpt.mp.br. Esse e-mail vai direto para mim, tá? E eu, às vezes, distribuo. Às vezes é um ato antissindical que foi cometido em tal região. Se manda para mim, eu não tenho a atuação finalística, mas eu posso enviar para a região onde será feita a investigação. Olha, hoje nós conversamos com o professor Dr. Ronaldo Lima dos Santos. Você quer acrescentar uma observação, professor? É isso. Tem mais 3 minutinhos? Tenho sim. Senão... Eu só queria... Tá, 3 minutinhos, me desculpe até te cortar. Eu gostaria de... O mundo sindical é muito amplo. O mundo sindical tem sindicatos de todos os tamanhos, de todas as matrizes, mas uma coisa que eu vi nesse período de pandemia, eu gostaria de assinalar isso, inclusive para quem não tem consciência do que é esse mundo sindical complexo, de quanto o sindicalismo brasileiro se aperfeiçoou nesse período. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. Nós estamos acompanhando experiências inovadoras e que parece assim, mesmo com a dificuldade advinda aí da restrição financeira, o sindicalismo brasileiro, em pouco tempo, conseguiu se reinventar. O que é isso? É fazer uma reconversão logística. A gente fala muito em reconversão industrial, né? O que é a reconversão industrial? Tem um período de guerra, a empresa dirige a sua produção para aquele produto necessário para a sociedade naquele momento. Se é uma guerra,
vai construir aviões, tanques de guerra. Aqui nós estamos vendo muita reconversão industrial. Então, empresas que estavam produzindo veículos passaram a produzir aparelhos de ventilação, máscaras cirúrgicas, leitos de UTI. E temos também a reconversão logística, que é a mudança no modo de se fazer as coisas, que algumas empresas também fizeram. Por exemplo, o restaurante passou do presencial para o delivery. Por que eu estou colocando isso? Porque muitos sindicatos fizeram a reconvenção logística. Nós verificamos que o sindicato, diante da crise, o sindicalismo, conseguiu dar um passo que talvez demoraria mais uns 4, 5 anos. Quais são esses passos? Nós verificamos que muitos sindicatos, as centrais, confederações, federações e sindicatos, ocuparam gabinetes de crise, estaduais, municipais, articulando, num diálogo tripartite, medidas de proteção à saúde, renda, emprego e sustentabilidade de empresas. Os sindicatos começaram a prever, o Comando Nacional dos Bancários tem lá um comitê de crise, com a FENABAN, para a adoção de medidas urgentes. Os sindicatos passaram a fazer assembleias virtuais. Olha que interessante. Diante da dificuldade, pouco se fazia de assembleias virtuais e hoje é um procedimento muito aceito. Claro que tem dificuldades, tem desafios, mas houve avanço nesse sentido, né? O próprio sindicalismo passou a aumentar a sua pauta. Então, muitos sindicatos passaram a atuar não só naquela característica patrimonial de direitos e deveres de uma relação de emprego, mas nas políticas de emprego e renda, de retomada de atividades, aumentando sua pauta, inclusive para questões de gênero e raça e de grupos mais vulneráveis. Quantas convenções coletivas determinaram aí afastamento de pessoas com grupo de risco? Olha que interessante. Então, o que eu vi nesse momento é isso que eu gostaria de terminar com essa fala, que muito se fala do sindicalismo, do enfraquecimento, mas nós, nesse momento, estamos vendo o contrário. Tá? Nós estamos vendo uma parte do sindicalismo aí se fortalecendo e muito, e mostrando que há a possibilidade de avançarmos aí para um sindicalismo forte. Claro que não tivemos tempo de discutir aqui a questão de reforma sindical, essa coisa, mas, independentemente disso, o sindicalismo vem se reinventando, até porque a gente não sabe se vai sair uma reforma sindical efetiva. E isso é a história do sindicalismo, é a reinvenção, é a atuação material. Esse fortalecimento é o primordial, mais do que o normativo. Eu acho que gostaria de deixar também essa mensagem de orgulho do sindicalismo que nós estamos vendo aqui no momento tão difícil que é da pandemia de Covid-19. Eu acho que o complemento que você deu foi fundamental. Eu achei muito bom você mostrar todos esses dados, que é um momento de esperança e a gente tem motivos para ser esperançosos, né? E o professor Ronaldo Lima dos Santos acabou de mostrar aqui vários fatores para a gente acreditar que é possível, está aí prova de que é possível superar essas crises todas que nós temos. E o movimento sindical continuar a ter um papel importante na sociedade brasileira. Desde já, professor, fica o convite, Ronaldo, para nós discutirmos a PEC 196, que é uma PEC de reforma sindical. Nós já fizemos alguns eventos, talvez daqui a um mês e pouco nós possamos fazer uma discussão só sobre isso, que eu acho que tem ali muito material rico para nós debatermos. Exatamente. Fica aqui já o convite para fazermos uma conversa aqui tão agradável que eu tive hoje com o professor Ronaldo Lima dos Santos, que é coordenador nacional de promoção da liberdade sindical da CONALES, do Ministério Público do Trabalho, órgão do Ministério Público Federal do Brasil. Olha, Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a todos e todas que nos acompanharam até aqui nesse mais um episódio do Crivella Convida. E gostaria de lembrar que este programa é uma produção da produtora Ana Paula Bachega Gonçalves e da parte técnica do produtor Bruno Lourenço, que está aqui nos dando suporte. Obrigado a todos e a todas. Ronaldo, mais uma vez, um grande abraço e muito obrigado. Grande abraço. E a mensagem da CONALES, Maio Lilás esse ano, união no isolamento. É o que estamos fazendo. Muito obrigado, e até uma próxima.